Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de anatomia macroscópica da medula espinhal e seus envoltórios. Observem esta figura do dorso de um indivíduo. A maioria das vértebras foram seccionadas, a dura mater ela foi seccionada e suas bordas afastadas, e as flechas pretas estão destacando, apontando para a medula espinhal. Medula significa miolo e indica o que está dentro. A medula espinhal está localizada dentro do canal vertebral. Usualmente, se inicia o estudo do sistema nervoso pela medula espinhal, por ser o órgão mais simples desse sistema e onde o tubo neural foi menos modificado durante o período do desenvolvimento. A medula espinhal é uma massa cilindroide de tecido nervoso situada dentro do canal vertebral, sem ocupá-lo totalmente. No homem adulto, ela mede aproximadamente 45 centímetros. Em A, podemos observar, em uma vista superior, uma vértebra torácica. A flecha está destacando uma abertura chamada de forame vertebral. Em B, está demonstrada uma secção mediana e a flecha vermelha está apontando para o canal vertebral. Este é formado pela sobreposição dos forames vertebrais das vértebras. No entanto, em C, podemos observar, nesta vista, o dorso de um indivíduo. Podemos ver, então, as vértebras, onde elas foram seccionadas, suas regiões posteriores foram retiradas e a flecha verde, então, está voltada para a medula espinhal, que ocupa o canal vertebral, mas sem ocupá-lo totalmente. No estudo da medula espinhal, nós vamos aprender também como que nós determinamos os limites das estruturas. Como nós iniciamos com a medula espinhal, vamos determinar então os limites da medula espinhal. Cranialmente, a medula espinhal limita-se com o bulbo, ao nível do forame magno do osso occipital, destacado pela flecha preta nesta vista inferior da base do crânio. O limite caudal da medula espinhal, ele tem uma importância clínica e no indivíduo adulto situa-se ao nível da segunda vértebra lombar, chamada aqui de L2, destacada aqui nessa seta vermelha. A medula espinhal apresenta uma forma aproximadamente cilíndrica, sendo achatada no sentido antero-posterior. Seu calibre não é uniforme, pois apresenta duas dilatações, denominadas intumescência cervical, representada pelas flechas vermelhas em A, em uma figura esquemática, e em B, em uma fotografia de uma peça natural. Esta dilatação está situada no nível cervical da medula espinhal. A outra dilatação é chamada de intumescência lombosacral, situada no nível lombosacral da medula espinhal. A formação dessas intumescências se deve à maior quantidade de fibras nervosas, são axônios de neurônios, que entram ou saem dessas áreas e que se destinam à inervação dos membros. A intumescência cervical está relacionada à inervação dos membros superiores, enquanto que a intumescência lombosacral está, então, relacionada à inervação dos membros inferiores. Esta interpretação das intumescências, ela encontra apoio na anatomia comparada. Quando se estudaram dinossauros dotados de membros superiores diminutos e membros posteriores gigantescos, praticamente, esses animais não possuíam intumescência cervical, enquanto a intumescência lombar apresentava um tamanho semelhante ao encéfalo destes animais. Já quando foram estudadas as baleias, que possuem massas musculares distribuídas igualmente ao longo do corpo, eles observaram que ela possuía uma medula espinhal muito grande, mas sem as dilatações.
A medula espinal, ela termina afilando-se em uma região que tem a forma de um cone. Então, nós chamamos de cone medular. Ok? Ele está aqui nesse slide destacado em vermelho. Neste aumento da região mais inferior da medula espinal. Quando a medula espinal termina no cone medular, a pia mater continua caudalmente, ou seja, mais inferiormente, formando um filamento esbranquiçado denominado de filamento terminal, aqui destacado em azul. Ele atravessa o saco dural, esta estrutura em verde, recebe prolongamentos da dura mater e se insere então no cox, contribuindo para a fixação da medula espinal. A medula espinal, pessoal, termina no nível da segunda vértebra lombar, como já foi falado anteriormente, e abaixo desse nível, o canal vertebral contém apenas o quê? As meninges e as raízes nervosas dos últimos nervos espinais que constituem a cauda equina. Então, que está aqui destacada em verde. Então, vocês estão observando aqui uma estrutura que tem várias raízes. O que ela lembra? Ela lembra a cauda de um cavalo. Por isso que o nome dela é cauda equina. Bom, pessoal, nessa imagem que nós também estamos observando o dorso de um indivíduo, nós podemos observar então como é que está aqui posicionada a medula espinal nessa região mais inferior. Nós estamos vendo a cauda equina, mas o que mais é importante, eu gostaria de destacar e chamar a atenção de vocês, é a formação do nervo isquiático, então que é popularmente conhecido como o nervo ciático. É o nervo isquiático porque está passando atrás do osso do isquio, né? Então, esse nervo é importante porque ele inerva, é a principal inervação dos membros inferiores, né? A nossa coxa, a nossa perna e pé. Então, a partir desses nervos que saem da coluna lombosacral, nós temos a formação do nervo isquiático, que é um nervo bem calibroso e ele geralmente ele é acometido por algum problema de coluna ou mesmo por algum problema muscular, como por exemplo uma compressão pelo músculo piriforme. Então, só que eu gostaria de destacar nessa foto aqui para que a gente tenha essa clareza nessas condições clínicas que é muito comum, né? Uma dor, que é chamada de lombociatalgia ou ciatalgia também, tá, pessoal? Que é a dor a partir de uma lesão do nervo isquiático.